Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou passando hoje aqui para deixar com vocês uma atividade online do Amigavelmente, tá? Tendo em vista que nós já fizemos aí as duas avaliações, né? Tanto a avaliação inicial da unidade 2 como a final da unidade 1 já foram feitas. E nós devemos aí iniciar na próxima aula a primeira atividade da unidade 2, a primeira aula da unidade 2. A primeira atividade foi a avaliação inicial. Nós devemos iniciar a primeira aula da unidade 2. Por que eu estou passando nessa semana e deixando apenas o modelo online dessa atividade? Porque a primeira aula da unidade 2, para que a gente tenha a tarefa, nós temos que fazer ela ao vivo, juntos, né? E aí a gente tem a atividade para casa referente àquela aula. Então, eu decidi deixar apenas a atividade online nesta semana, sendo que nós terminamos as avaliações. Algumas pessoas já me entregaram as avaliações, algumas já entregaram as duas avaliações na atividade que eu anexei na semana passada, né, as fotos das duas avaliações juntas. Algumas pessoas ainda não me entregaram, tá? Essas que não entregaram podem estar anexando junto desta atividade aqui a avaliação, tá? É muito importante que vocês me anexem a foto da avaliação para que eu possa saber aí como que quais são os pensamentos de vocês acerca dos conceitos que nós trabalhamos na unidade 1 e que nós vamos trabalhar na unidade 2, tá? Então, ressalto que quem ainda não entregou pode anexar aqui nessa atividade as fotos juntos com as fotos da atividade, anexar as fotos da avaliação inicial da unidade 2. A avaliação final da unidade 1, vocês podem anexar na atividade da semana passada ou também tem um tópico lá no Class para que vocês possam anexar aquelas fotos, né, referente àquela avaliação. Aí fica a critério de vocês, o importante é que vocês me anexem para que eu possa estar analisando, ok? Então, essa atividade aqui ela vai estar falando aí, né, de uma temática, abordando aí uma temática referente à raiva, né, lidando com a raiva. Então, ele vai trazer uma introdução, né, a raiva é um sentimento que todos nós experimentamos frequentemente e faz parte do nosso cotidiano, sendo algo normal e comum. Porém, a forma como lidamos com ela e como a expressamos é que deve ser coerente, racional e não deixar nos dominar. Sendo assim, cada pessoa tem um jeito diferente para lidar com ela. Individualmente, façam uma reflexão. Então, vocês devem fazer de forma individual. Qual foi o motivo que o deixou com raiva pela última vez? Quando aconteceu isso? Como você lidou com essa situação? E como você expressou a sua raiva. Então, vocês devem fazer uma análise referente à última vez em que vocês sentiram bastante raiva, bastante nervoso, tá? E responder aí essas 4 questõezinhas e me anexar as fotos. Aí será necessária uma conversa, não tem como a gente fazer essa conversa na sala, porque a gente está em quarentena, mas vocês podem fazer essa conversa aí com os pais, né? Perguntarem também qual foi a última vez que eles sentiram raiva, para que vocês possam ter este diálogo, né? E aí é para vocês registrarem junto daquelas questões em seu caderno os principais motivos relatados. Conversei com minha mãe, foram esses motivos, conversei com meu pai, foram esses motivos. E aí vocês devem discutir a seguinte pergunta: o que podemos fazer para nos controlar quando estamos com raiva? Anote no seu caderno as principais conclusões. Pode ser numa folha, pode ser no caderno, tá, pessoal? De maneira que vocês possam fotografar e me enviar as fotos, tá? E aí, no finalzinho da atividade, depois de responder as questões e registrar no caderno os motivos, né, que foram relatados na conversa, vocês discutam, façam a seguinte pergunta e discutam em função dela, né? O que podemos fazer para nos controlar quando a gente está com raiva? E anotar quais foram essas conclusões. Tá bom, pessoal? Então eu aguardo as fotos desta atividade e também aguardo as fotos da avaliação, das avaliações, né? Não se esqueçam, tá, de anexar. No começo do vídeo eu falei onde que é para estar anexando a foto de cada avaliação. O importante é que vocês me mandem elas, tá? Porque eu entro nas atividades e vejo as fotos. Tanto é que vocês já devem ter recebido uma devolutiva e algumas devolutivas das tarefas que já foram feitas. E dessa maneira eu também estou analisando as avaliações, tá certo, pessoal? Na nossa próxima aula do Amigavelmente ao Vivo, a gente vai começar então a aula 1 referente à unidade 2. E aí as próximas aulas gravadas serão em função das atividades para casa
e das atividades online referentes aí à nova unidade, a unidade 2, tá? E também aos modelos de atividade online, como este daqui que eu venho anexando para vocês junto das atividades, junto das correções, tá certo, pessoal? Fiquem com Deus e qualquer dúvida podem me mandar uma mensagem. Um grande abraço. Tchau, tchau.